Olá pessoal, aqui é o Márcio Cabe e eu vou começar a leitura do livro Ressonância junto com vocês. Na verdade eu já li o livro, mas eu quero reler ele e comentar o livro com vocês. A Nancy Duarte, que é a autora do livro, ela também tem um outro livro chamado Slideology, que ela fala sobre técnicas para você criar boas apresentações, mas o Slideologia tem uma ênfase um pouco mais no visual. O Ressonância, ele é muito legal, eu vou comentar um pouco ele aqui, a gente vai ler capítulo a capítulo. O capítulo 1 é Por que Ressonância? A ressonância é poderosa e ela mostra que alguns grandes apresentadores, oradores fenomenais, eu destaco aqui o Steve Jobs e o Martin Luther King. Ela tem inclusive uma palestra no TED que ela fala sobre esse livro e a ressonância. A ressonância ela provoca mudanças, aqui ela fala, mas eu vou explicar para vocês porque eu sou engenheiro elétrico e eu lembro disso da faculdade. Ressonância é quando alguma coisa entra em sintonia com a outra. Tem uma ponte famosa que caiu por causa da ressonância com o vento. O vento começou a balançar e entrou em ressonância, a ponte entrou em ressonância com o vento e aí chegou um momento que ela caiu. Ressonância é quando você tem essa sintonia. Então, quando você tem a sintonia com o público, você consegue cativar o público e conduzir o público para onde você deseja levar com a sua mensagem. E aqui tem outro gráfico muito legal que eu já usei em outros lugares, que é a ressonância saudável. Por quê? Você tem isso daqui é um ciclo natural da vida. Você tem um crescimento, a maturidade e o declínio. Então, nessa hora, ela fala o mundo aperfeiçoado e o mundo comum. Então, quando você sempre tem que almejar chegar nesse mundo aperfeiçoado. Aí, quando ele se torna comum, você precisa criar outra jornada e assim você segue evoluindo. Então, a importância de você vender sua ideia de uma forma cativante, você consegue vender esse mundo novo para as pessoas. Depois eu conto um pouco mais sobre... Aliás, eu vou aproveitar e contar um pouquinho do spoiler do TED, que ela fala. Ela fala que, na verdade, um bom discurso, ele deve seguir um padrão de mundo atual, e aí você dá um mundo possível. O mundo atual é como o Martin Luther King, eu tenho um sonho, é o que é possível, mas hoje a gente está nessa situação. E você vai falando o mundo atual e o mundo possível. Você vai criando esse ritmo para as pessoas ficarem pensando, eu estou aqui, mas eu posso estar lá. Essa é um resuminho do TED que ela fala. Ela fala sobre as apresentações, que elas são entediantes. Hoje em dia é muito comum você entrar numa apresentação de empresa, principalmente, e você, logo que começa, a pessoa abre o PowerPoint, no primeiro segundo, primeiro slide, você já sabe se vai ser interessante ou não. Então é o que ela fala, o sem graça leva ao sem graça. Então nas empresas as pessoas não têm muita coragem de se destacar, de ser diferente dos outros. Então costuma-se fazer a mesma apresentação que o outro faz. Então você inovar numa apresentação, fazer algo muito diferente, as pessoas não fazem. E aqui ela fala que pessoas são interessantes. E nas empresas as pessoas ficam escondidas atrás dos jargões. Por exemplo, a empresa X melhora a qualidade de vida aperfeiçoando maturidade e capacidade. A XYZ é um centro e comunidade de associados de recursos globais online dedicados a auxiliar proprietários de pequenos negócios. Então ela fala que as empresas, muitas delas, criam jargões que na verdade não têm histórias para contar. Então, deixa eu ver aqui uma outra. Fatos isolados são insuficientes. Então não adianta colocar coisas isoladas que sua plateia não vai se envolver com esse conteúdo. Você precisa criar histórias. Olha que interessante aqui essa frase. O público é composto por inúmeros grupos que gritam pedindo ajuda aos escritores. Precisamos de conforto. Queremos diversão. Emocione-nos, entristeçam-nos, façam-nos sonhar, façam-nos rir, façam-nos tremer, façam-nos chorar e façam-nos pensar. Então aqui ele fala Henri René Albert.
Enfim, ela quer dizer o seguinte, que histórias transmitem significado, as pessoas procuram histórias, as pessoas cansaram dos slides tradicionais. Vou ler aqui uma do Robert McKee, que é um dos grandes roteiristas, que muitas pessoas de Hollywood, os grandes roteiristas de filmes, seguem os princípios, a sabedoria do Robert McKee. A melhor forma para unir uma ideia e uma emoção é contando uma história persuasiva. Em uma história é possível transmitir muita informação e despertar as emoções e energia dos ouvintes. Persuadir com uma história é difícil. Qualquer pessoa inteligente pode sentar e elaborar listas. Elaborar um argumento usando retórica convencional requer racionalidade, porém pouca criatividade. No entanto, é preciso ter perspectivas vividas e habilidades para contar histórias. Para apresentar uma ideia que contenha poder emocional suficiente para ser lembrada, quando conseguimos aproveitar a imaginação e os princípios de uma história bem contada, temos o público de pé, batendo palmas de modo vigoroso, em vez de bocejando e ignorando a apresentação. A pergunta é: de qual lado você quer ficar? Do lado das pessoas chatas, apresentadores chatos, ou do lado dos apresentadores criativos e envolventes? Então você decide. Outra coisa importante, eu acho fenomenal, eu falo nos meus cursos de apresentações de alto impacto. Você não é o herói. Muitas pessoas, muitos palestrantes têm essa postura de mostrar que sabe, mostrar muito conhecimento. Você já viu palestras que você sai de lá e fala, nossa, esse cara sabe muito? A pergunta é, o foco não é você, o foco é o público é o herói. Eu gosto muito dessa foto, eu uso ela nas minhas aulas também. Lembra, quem é o herói? O Luke Skywalker é o herói lá no filme, mas o herói, o mestre Jedi é o mentor. Então você é o mestre Jedi quando você está fazendo uma apresentação ou uma palestra e você faz o público se sentir o Luke. Isso que empodera as pessoas saem da apresentação empoderadas e lembrando de você. Olha que interessante, a epifania e ressonância do público somente ocorrem quando o apresentador assume uma postura de humildade. Muito bacana, né? Ah, pessoal, outra coisa que é muito importante lembrar, que não tem nesse livro, mas tem no outro livro, Slideologia, que é o vilão. Toda boa história tem um vilão, e no caso do Star Wars é o Darth Vader. E a pergunta é importante na sua apresentação, na sua história, você também colocar o vilão em pauta, porque senão as pessoas vão ficar meio confusas. Ah, mas quem afinal de contas é o herói? Nós somos o herói, quem é o vilão afinal de contas? Pode ser que você se torne o vilão se você não ficar atento. Então um exemplo é na palestra do Steve Jobs de apresentação do iPhone. Ele coloca que o vilão, quem que é? Lembra-se que antigamente tinha teclado? Ele coloca de um jeito surpreendente que o teclado é o vilão. O teclado não era mais necessário e que o iPhone veio a matar e eliminar esse vilão. Pode parecer simples hoje, mas pensa na sua apresentação, na sua palestra. Quem é o vilão? Porque quando você destaca bem o vilão e conduz sua plateia para seu herói, sua apresentação com certeza será um sucesso. Então, pessoal, Ressonância, acompanha aí, comenta, se inscreve no canal porque eu vou continuar comentando alguns livros, tendo essa leitura junto com vocês. E fica a dica também do Alexandre Camilo, contadordehistórias.com.br, e da SBAP, Sociedade Brasileira de Apresentações Profissionais, que a gente está retomando sob nova direção, com novas ideias, para você aprender a fazer apresentações incríveis. Um abraço e até mais.